profeta Isaías, capítulo 40. Iniciando a nossa leitura no verso de número 28. Profeta Isaías, capítulo 40, verso de número 28. Não sabes e não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra que chega até nós nessa oportunidade de culto de adoração. Obrigado, Senhor Deus, porque ela é a verdade, em nada ela mente, Senhor. Obrigado pela certeza de que estamos aqui prestando culto ao único Deus verdadeiro. Obrigado porque o Senhor nos trouxe no Teu Santo Espírito para Te cultuar, Te adorar e Te glorificar, porque Tu és o nosso único Deus. Toda glória, toda honra seja dada a Ti, Senhor. Obrigado pelos irmãos que estão aqui junto conosco, pelos nossos visitantes que entraram aqui para cultuar a Ti. Esteja, Senhor, dando condições aos seus corações de receber a Tua palavra. E acrescenta no Teu Santo Espírito aquilo que o discurso não pode transmitir. Cada coração receba exatamente aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Em nome de Jesus, amém. Queridos, a palavra de Deus fala que aqueles que esperam no Senhor, essa talvez seja o maior desafio da vida cristã, saber esperar em Deus, saber esperar a hora de Deus, o momento de Deus, o agir de Deus, a intervenção de Deus. A grande vitória da vida cristã é que nós não mais vivemos, mas é Cristo que vive em nós. E por maior que seja a miséria, nós seremos assistidos por Deus. Há um poder de sustentação divina para todos aqueles que são dele. Deus mesmo há de suportar e dar condições para que todo o seu povo chegue no local que Ele tem preparado, a sua própria glória. Nós somos aqueles que esperam no Senhor Deus. Nós não somos aqueles que vivemos com base às nossas próprias possibilidades. O povo de Deus, Antigo Testamento, sabia disso, mas ele sabia também que neste momento aqui, que Isaías profetiza, eles são a nação, a vergonha diante de todos os povos. Eles foram levados cativeiro e são escravos, fazendo trabalhos reles, espalhados pelo mundo e dando condições unicamente de desejar estar novamente na casa de Deus para o cultuar, para o adorar. Os que esperam no Senhor sabem exatamente as possibilidades dos recursos de Deus, mas eles podem passar por tempos onde o esgotamento, a angústia, a depressão, o desgaste e a fraqueza espiritual os atinjam. Com toda a certeza de que em Deus podemos esperar, temos que passar por algumas situações aqui na terra que nos levem a questionar a nossa própria relação com Deus. E o povo de Deus aqui neste momento se voltou para Deus e diz: olha, eu acho que Deus está nos condenando. Eu acho que Deus está nos abandonando. Eu acho que
nós estamos pagando pelos nossos pecados. Israel sofre uma tremenda depressão espiritual, porque ele não dimensiona a presença e o agir de Deus na sua história. Apesar de todos os pecados, apesar de toda a rebeldia, Deus usa o profeta Isaías e traz esse povo à verdade. E a verdade é que Deus vai buscar o seu povo. Esse Deus Todo-Poderoso está preparando um grande retorno em direção à terra prometida, de onde eles nunca deveriam ter saído. Sim, queridos, os que esperam no Senhor falam como o salmista no Salmo 42: espera minha alma no Senhor, espera nele, pois ainda o louvarei. A ele meu auxílio e Deus meu. E por 3 vezes Israel clama e diz: espera no Senhor, porque ainda o louvarei, a ele o meu auxílio e Deus meu. Queridos, Deus é o Deus da força. Em Deus não há fraqueza. Em Deus não há possibilidade de nós vivermos com base no nosso esgotamento, na nossa depressão, na nossa angústia, nos nossos sofrimentos. Só que precisamos de recursos de Deus, e por isso esperamos nele. Somente Deus pode nos trazer esses recursos para vivermos espiritualmente o tempo presente. O pecado já teve sua vantagem, o mundo jaz no maligno. O próprio Senhor Jesus diz: eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. E essa é uma convicção de todos aqueles que estão em Cristo. Nós não somos daqui, nós estamos passando algum tempo aqui, e Deus nos sustenta nesse tempo que vamos passar aqui, física, mental e espiritualmente. É Deus quem nos sustenta, nos dá condições de caminharmos até chegarmos no lugar que Deus tem preparado para aqueles que são seus. E todos nós temos essa plena convicção, senão não estaríamos nesta igreja, nesta noite, prestando um culto a um Deus de forma espiritual e verdadeira. Não viríamos aqui se isso não fosse uma certeza das nossas convicções em Deus, pois estamos aqui porque esperamos em Deus. Não há recursos em nós. Há uma dúvida no coração do povo de Deus, aqui no contexto: será que Deus virá? Será que Deus nos socorrerá? Será que mesmo miseráveis e rebeldes pecadores como nós, alcançaremos graça diante de Deus? Nossa alma se deprime, nossa mente está doente, nosso corpo está fraco. Deus é o Deus de toda força. Olhando para o texto, queridos, o capítulo fala a respeito das grandezas de Deus, a respeito da majestade de Deus. E ele faz isso de formas que ele pergunta e responde. Do verso de número 12 até o verso de número 25, ele vai fazer perguntas e respostas, e vai mostrar para o povo que ele, Deus, é grande, é majestoso e é soberano. É Deus quem faz com que as coisas se movam, que as coisas existam. Nós estamos diante de Deus
como aqueles que dependem plenamente, exclusivamente do agir soberano dele para existir. Depois ele convida que nós olhemos, verso de número 26, levantai ao alto os olhos e vede. Depois de todo questionamento, se Deus é majestoso, se Deus é soberano, se Deus é o governante de todas as coisas, levantem os olhos e vejam quem é aquele que conduz a sua história e a história do seu povo. Preste bem atenção, olhe para isso. Ele criou todas as coisas, aquele que fez sair o exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Pode ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. E o comparativo aqui é máximo, é superlativo. Olhe para as estrelas, cada uma delas, criadas personalmente pelo próprio Deus. Ele sabe o nome de cada uma. Esse é o Deus que nós podemos esperar. Tá bom, então eu já entendi isso, pastor. Qual é o tamanho de Deus para você, meu querido? Qual é o tamanho de Deus para você? Se você já entendeu isso, você já leu isso nos manuais, nas confissões, nos credos, na própria Bíblia, qual é o tamanho de Deus para você? Deus depende de você para alguma coisa? Será que Deus precisa que você faça alguma coisa em relação à sua grandeza? Ou é melhor você esperar nele? Ou é melhor você confiar nele? E ele vai falar isso nos versos seguintes. Verso 29, em primeiro lugar ele vai dizer: Deus faz forte ao cansado. E eu tenho uma experiência muito boa com respeito ao cansaço. Depois que eu passei dos 60 anos, isso está muito mais claro para mim, né? Então, eu sei exatamente quando eu não aguento mais. Quando eu faço um esforço físico muito grande, eu sei que a idade chegou, né? E eu tenho que diminuir a marcha. Para quem anda de bicicleta sabe o que eu estou falando, né? Eu tenho que aumentar os giros do meu pedal para que eu consiga chegar em casa. E não é nem chegar no alto, não, é chegar em casa. No alto nem estou chegando mais. Mas chegar em casa, eu peço, Deus, renove as forças do cansado. E nós cansamos no meio do trajeto. Mais que nós programemos o trajeto, esse trajeto pode crescer. E aquele projeto que você fez do trajeto, ele pode se multiplicar, ele pode ser muito maior do que você imaginava. Bem como das próprias surpresas que você pode ter no trajeto, né? Afinal, você não é soberano nem majestoso, Deus o é. Você tem as suas fragilidades. Então é necessário que, mesmo feito o projeto, que você não deve deixar de fazer, faz bem você planejar e organizar a sua caminhada, a sua corrida. Mas nesse momento, queridos, haverão de acontecer coisas que não estão à sua possibilidade de governo. E você vai ter que se adaptar àquela nova realidade. Momento que você tem que caminhar mais um espaço, andar mais uma distância, sem os recursos que o seu projeto inicial estabeleceu, você precisa de Deus. E Deus faz forte ao cansado. Quando eu sou fraco, aí é que sou forte. 2 Coríntios capítulo 12, Paulo já diz isso para nós, cristãos, servos de Deus.
Quando eles são fracos, aí é que eles são fortes. Por mais belo que seja o trajeto, por melhor que sejam os recursos, por termos propriamente uma visão do próprio Deus, é possível que você se faça fraco na caminhada. E nessa hora, Deus faz forte, Ele dá força ao cansado. Isso vale para nós dentro do esgotamento espiritual, onde você ora e nada ouve, onde você lê e nada entende, onde você vem à igreja e nada sente. É preciso que Deus intervenha. Você está fraco, você está cansado. Não adianta você ir num belo show gospel, e não adianta você ouvir o mais belo sermão, porque a sua condição é miserável. Não haverá recursos humanos que poderão tirar você desse cansaço. Somente Deus tem a força. E Ele precisa vir para você. Não vai adiantar o ritual, não vai adiantar os recursos externos. Você precisa de Deus na sua palavra para intervir na sua vida. E essa é uma experiência direta com Deus e pessoal com Deus. Ele vai tocar na sua miséria, Ele vai tocar no seu cansaço. E por maior que seja um monte, por mais fraca que seja a marcha, você chegará lá. Sabe por quê? Porque Deus faz forte ao cansado. Não é o cansado que se faz forte, porque Deus é forte. Mas o próprio Deus, em pessoa, vem estabelecer uma força que você não conhece, que você não experimentou. Segundo lugar, Deus restaura o vigor. É diferente da primeira. Israel descobriu isso, né? Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, Ele descobriu isso. Houve um novo vigor para um povo que está vivendo uma vida miserável, sendo o restolho do mundo, nação vergonha para todas as nações, povo de Deus, o único Deus, são a vergonha para todas as nações. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, e foi Deus quem restaurou a sorte do seu povo, Deus restaura o nosso vigor. Não há outra possibilidade. Ficamos como quem sonha, nossa boca se enche de riso e os nossos lábios de júbilo, porque grandes coisas fez o Senhor por eles. Não foi o povo de Deus que fez alguma coisa, o povo de Deus estava sem vigor, sem nenhuma força, todos em grande depressão espiritual. 70 anos, queridos, são 3 gerações e meia. O pai chegou lá, o filho chegou lá, o neto chegou lá, e metade do tempo do tetraneto também ficou lá. É muito tempo para uma nação esquecer de Deus, esquecer dos feitos de Deus, esquecer da majestade de Deus, da soberana vontade de Deus. Durante 70 anos, esse povo virou para ele mesmo e diz: olha, acho que a gente não vai sair daqui. Acho que o barco já afundou. Vamos nos adaptar ao mundo. Pois eu não sou do mundo, como Jesus também não é. Vamos nos adaptar ao mundo? Não, não vamos nos adaptar ao mundo. Nós vamos continuar sendo igreja. Nós não vamos aceitar adaptação ao mundo. Nós não precisamos nos adaptar ao mundo,
porque nós somos povo de Deus, e Deus é majestoso, Deus é glorioso, Deus é soberano, e Ele tem todos os recursos que nós precisamos. Terceiro lugar, Deus renova as forças, verso de número 31. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Com certeza, o Senhor fortalece o seu povo e dá força necessária para que o seu povo possa continuar na caminhada. Efésios capítulo 6, verso 10 vai dizer isso. Caminhamos na força do seu poder. Termino, queridos. Então, como é que fica isso, pastor? Como é que nós vamos resolver essa questão? Estamos cansados, sem vigor, precisamos renovar nossas forças. Como é que a gente fica diante disso? Será que eu aguento? Será que vai durar 70 anos? Pois veja, querido, força e vigor são para que nós continuemos indo em frente, porque não dá para voltar atrás. Não dá para você deixar de ser nova vida. Não dá para você viver sem o Evangelho. Não sou eu mais quem vive, mas é Cristo Jesus que vive em mim. Esse caminho não tem volta. Não dá para você dizer não conheço mais a Deus. Não dá para você dizer não creio mais na Bíblia. Não dá para você dizer não vou mais viver na comunhão. Por mais cansado e sem vigor, necessidade de renovar suas forças. Aquilo que Deus fez uma vez por todas na sua existência. Restauração do seu ânimo, só em Deus. Não tem nada que nenhum de nós aqui possa fazer, e ninguém na sua família possa fazer, e nem mesmo qualquer outro recurso desse mundo para recobrar o seu ânimo no Espírito. Somente o Espírito pode fazer, porque é peculiaridade dele. A restauração vem de Deus para você. Não há nenhum outro recurso neste mundo que possa a estabelecer. Recobre seu ânimo e o renovar da sua fé. Aquilo que você pensa que você não crê mais, está encaixado dentro do seu desânimo espiritual, da sua depressão espiritual, do seu esgotamento espiritual. O que o mundo fez para você? O que aconteceu? Aonde começou? Qual foi o peso do inferno que veio sobre a sua vida? Por mais intenso que ele seja, ele nunca será maior do que a capacidade de Deus, majestoso, glorioso, soberano, de renovar a sua fé, de trazer um aumento, de um crescimento, de um desenvolvimento da sua salvação, pois o próprio Deus o fará. Eu termino lendo 41, verso 13. Veja lá, na mesma página. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Quem está dizendo é Deus. O maior que seja as circunstâncias que esse mundo possa ter jogado sobre nós, o próprio Deus tem a resposta certa a todo questionamento do capítulo 40. E ele diz, o próprio Deus está dizendo, eu te tomo pela mão direita e te digo, eu te ajudo. Não bastasse o 41, verso 20, veja na sua Bíblia, para que todos vejam e saibam
considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. Foi Deus que fez, com suas próprias mãos. Ele faz forte ao cansado, Ele renova com vigor o seu povo, Ele restaura as forças daquele que nenhuma força tem, porque é o próprio Deus que o faz. Um cântico que diz o seguinte: quão grande é o meu Deus. Lembra desse cântico? Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Meus queridos, não há nenhuma possibilidade que Deus te abandone. Deus nunca vai nos desamparar. Deus nunca vai nos deixar à mercê da nossa própria sorte. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.